O pânico está instalado no Supremo Tribunal Federal. Para o que você está fazendo, que você vai amar esse vídeo. Ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro ponto. Recuperei aqui uma pesquisa da Quest agora de agosto sobre a PEC da blindagem, que mostra que 53% da sociedade desaprova essa proposta. Qual que é o recado que o Congresso passa? Não está de costas para a sociedade, deputado? Se vocês da imprensa ajudassem a mostrar o que eu tento mostrar aqui, responda sobre a pesquisa. Melhoraria. Porque é óbvio, a pesquisa reflete o momento. Quanto mais vocês criticam... Mas o senhor acha que em algum momento a sociedade vai entender que a PEC da blindagem ela é boa para a sociedade? Possam exercer o seu mandato com a liberdade que o povo nos confere? O senhor acha que os deputados foram eleitos para aprovar a PEC da blindagem? Só para entender. Não, eu acho que nós... Não é questão de PEC da blindagem, Andréa. Nós fomos eleitos para exercer o nosso mandato com altivez, com segurança. Mas para garantir mais privilégios e, acima de tudo, para os parlamentares? Privilégio na sua opinião. E da população, 53% é contra. Não, eu acho que você pode cobrar do seu eleitor. Eu lhe pergunto, quem você votou para deputado federal? Você lembra? Deputado. Óbvio. Você cobra dele? Deputado. Você cobra dele posições? Deputado, não. Eu acho que a sociedade aqui. Tem que estar engajada. Não, eu não estou invertendo quem está sendo entrevistado. Eu tô que o senhor é um homem público, né? Deixa eu só... Claro, eu queria que o senhor respondesse sobre a pesquisa. A pergunta é sobre a sociedade desaprovando a PEC da blindagem, por gentileza. Cobrando dele posições, cobrando dele atuações. E isto é legítimo, é democrático. Dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade. Tá muito bom isso aqui hoje, eu vou começar a fazer assim agora. Ontem, uma autoridade importante questionou a minha ausência no plenário do Senado Federal. Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo das manifestações populares da rua, e eu estou todo o tempo, veneziano, meu querido senador, todo o tempo pedindo calma, todo o tempo pedindo ponderação, pedindo equilíbrio. Está todo mundo se achando no direito que pode falar qualquer coisa de outro. Eu não preciso avisar para todo mundo porque eu estava doente. Não foi porque eu quis. Eu queria estar aqui ontem. Mas uma autoridade se achou no direito de perguntar por que o Davi fugiu da mesa diretora do Senado. Sabe qual é a chance, senador Beto Faro, de eu sair e me esconder das minhas atribuições? A minha história diz que é zero. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? Produção, pode colocar na tela aí. Ontem eu recebi um documento muito legal, né, da Polícia Federal, da época do regime militar lá. Nosso retorno está frisado. Tem algum problema? Não. É só o retorno. É só o retorno, tá. Mas tá bem ruim o retorno. Vamos lá, eu tô sem conseguir ver nada aqui. Mas de qualquer forma, eu tô acompanhando a live aqui. Coloca a imagem do documento, produção, para o pessoal poder acompanhar. Já tá? Aí, isso aí. Isso dali eu consigo ver aqui. Pois bem, esse documento aí, Lacombe e Max, é um documento de 1981. Ou seja, não é nada... Tô tentando achar aqui o... Tá conseguindo ver aí, produção? Tá, né? Então eu que não tô conseguindo pegar aqui. Só um minutinho, Lacombe, porque eu tava com tudo prontinho aqui e eu ia ler na tela, né? Mas ele está reiniciando ali, que deu um problema com o nosso retorno, a gente pede desculpas. Tá tudo ok? Nosso querido parceiro tá reiniciando ali. Tá tudo ok, né? Que tava nos transmitindo não, nossa transmissão tá normal. Nossa transmissão tá normal. A transmissão tá ok. Só o nosso retorno mesmo. Só o nosso retorno. Dá uma olhadinha ali, ó. Tá, então esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro,
venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. Né? E aí agora sim, pode voltar lá pro tweet, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C., não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazendo uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Né? Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de rule of law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é rule of law, que é quase um império da lei. Né? Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of law. Rule é você tá ali regendo, né, algo. Mas aqui eu estou falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali Deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, aí no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho. Sobe ali um pouquinho. Não, sobe, tá descendo. Aí, clica aí. Clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo aí, produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo né, talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas a gente vai explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode descer, produção. Obrigado. Aí... O Josiel é o daquele do aeroporto ou aquele do aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudos de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá... Não ia falar P nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí... Meu Deus do céu. Mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal, no Amapá, pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Visitar a Tríplice Fronteira. Esse que foi proibido de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Rosley, né? Ele assim. Foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a Tríplice Fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? O Max tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Max. Ele acha que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. A Tríplice Fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só, isso aqui. Falando que do lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP,
o departamento de inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz, não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada, é isso mesmo. De quem é essa música? Amanhã, talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã, talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney. Mickey Mouse. Minnie. Não vai sair nem do aeroporto. Não demais, mano. Deixa o cara vir. Chegar na imigração. Deixa o cara vir. Não. Vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. Colocou aí, produção? Era Númerozinho 2 aí? Pocenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal, ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Dirceu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana. Não, mas ele é formalmente... Augusto Nunes disse que ele não sabe pegar na arma. É mesmo? Diz o Augusto. Provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou, no mínimo, não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é, o Mota? Diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, que é eu, Dirceu. Isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da BIM paralela. Pode descer, pode descer. Essa arapongagem aí, né? Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Pode ir descendo, produção? Pode ir descendo aí. Eu não vou ler todo o texto. Em breve nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer. Pode descer. Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. Mas é porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação
Flight Level. Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal para vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Tô lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só tô lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí. Como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante. Tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém. Em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro. Todo mundo ali batendo nele. Que agora acabou isso. Vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC. Não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ali, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa lê-lo.
Vamos lá pro dossiê da ABIN paralela. Pode clicar aí, a verdadeira ABIN paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF, a verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né, na última vez? Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem: Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América e que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins mandou, foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor, durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira ABIN paralela. Na prática, Moraes manda para o DIP, Shor executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a Polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC. Daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais. Matérias lá do Mato Grosso. Vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era como que era? Inoportuno, como é que é? Quando você incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era?
Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil em Paralelo. A BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF. A KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shor é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê, tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação. Também. Da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não era ligada ao Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela... Aqui, não será? Não tem 14 anos de prisão nesse caso. Não tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola. Nada. Regime fechado. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e... tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos e ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras pela força-tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. Pô. Toda essa galera foi abafada. Tá tudo ligado, né? Lava Jato. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. País é uma vergonha. Agora, existe a BIM Paralela? Claro que existe. Ela era amante do Youssef, que a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse esquema. Ela era ligada mesmo, literalmente. em espanhol, né? Exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. Então, existe a BIM Paralela? Claro que existe. A BIM Paralela é Moraes, Shor, Ricardo Saad e companhia. Hoje, uma matéria muito bacana mesmo foi publicada no Estadão. O cara que escreveu e que normalmente escreve bons textos é o de baixo ali, ó, Nicolau da Rocha Cavalcante. Ali está como advogado, mestre e doutorando em direito penal. Mas ele coloca na biografia que ele também é jornalista. E ele escreve de uma forma interessante e ele traz assim, uns assuntos de uma maneira leve até. Essa matéria que eu achei bem curiosa mesmo, ele traz uma perspectiva política para a questão da anistia e dessa vez escreveu com o Renato de Melo Jorge Silveira, que é advogado e professor titular da USP, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, a casa do golpismo. A anistia e a Constituição de 88. A Constituição de 88 é verdadeiramente fruto de uma anistia. Essa afirmação não está no plano da especulação política. Já começou com uma afirmação forte, né? Quem diz que defende a Constituição, defende a anistia. Porque só existe Constituição porque existe uma anistia. Muito se tem falado nos últimos tempos sobre anistia de crimes antidemocráticos nos mais variados tons. Às vezes, ela é apresentada como elemento indispensável à pacificação do país, outras como um deboche com a jovem democracia brasileira a exigir a mais cabal rejeição. Assim como toda a história do direito penal, sua trajetória é um pouco mais complexa do que se costuma pensar. E é disso que nós gostamos. Histórias mais complexas. Sair do simplismo do dia a dia. A Constituição de 88 é verdadeiramente fruto de uma anistia. Essa afirmação não está no plano da especulação política.
O mesmo ato, a Emenda Constitucional 26/1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, concedeu, aspas, anistia a todos os servidores públicos civis da administração direta, indireta e militares punidos por ato de exceção, institucionais ou complementares. Concedeu, aspas, igualmente anistia aos atores de crime políticos ou conexos e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente política com base em outros diplomas legais. Para que não pairasse nenhuma dúvida interpretativa, tanto nas difíceis circunstâncias de então como em tempos futuros, a Emenda Constitucional 26 de 85 explicitou que, aspas, a anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no caput deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, o mesmo lapso temporal da Lei 6.683/79. De forma solene, reconheceu-se a lei da anistia como uma das condições políticas e jurídicas para a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, para a volta da democracia. Como é que você vai criar uma Constituição se o brasileiro como um todo não pode participar? Então assim, zeramos o jogo. Vamos escrever aqui algo contemplando todo mundo para a gente andar para frente. E assim nasceu a democracia, a Sexta República, por conta da anistia. No ato das disposições constitucionais transitórias, a Constituição de 88 recepcionou explicitamente essa anistia na nova ordem democrática que então se inaugurava. Concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 1861 e aos atingidos pelo Decreto 864 de 69. Nada disso, por óbvio, significa banalizar um instrumento jurídico-político da anistia, como se estivéssemos diante de um fármaco universal para toda a crise política, como se ela fosse uma fórmula mágica de pacificação social. É o exato contrário. A anistia é o resultado de um complexo processo de negociação, no qual ambas as partes cedem para se chegar a um futuro comum, compartilhado e desejado. Só que quem está vivendo é o quê? Tem um lado que não quer ceder e quer aniquilar o outro lado. Se possível, matar Bolsonaro. Então é difícil, né? Segundo a Constituição, a competência para conceder anistia é do Congresso. Ao mesmo tempo, ela restringiu esse poder, estabelecendo como crimes insuscetíveis de graça ou de anistia. Será que vai estar a questão da democracia? Não. Para que tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a turma que toca o terror e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. O legislador constituinte era consciente, portanto, de que o instrumento da anistia deveria ser usado com extremo cuidado. Uma vez mais, se nota esta mesma dinâmica envolvendo a anistia. Trata-se de uma medida importante, a merecer profundo respeito e não banalização. No caso concreto, de agora, que estamos vendo no Brasil, debatido no país, o Supremo parece ter dificuldades em aceitar anistia de crimes contra a democracia. Eu acho que não parece, não. Está bem claro que não aceita. Sob a alegação de que haveria limitação constitucional implícita à concessão de benefício, como também seriam um indulto ou perdão judicial. Mas diga-se, não parece haver proibição explícita para tanto, e isso por uma razão simples. Foi o Congresso quem criou e estabeleceu os tipos penais contra a ordem democrática. Poderia não tê-los criado. Poderia tê-los criado sob outras modalidades e condições. Poderia alterá-los ou mesmo revogá-los. Não parece cabível restringir tal faculdade. É o Congresso que diz para que vale e para que não vale. Porque é o Congresso que criou o instrumento. E é o Congresso que redigiu a Constituição. A Corte só cabe interpretar.
E se o problema for que ato antidemocrático não pode, então altera-se a lei e acabou. Simples. Para escândalo ou desgosto de muitos adeptos de um direito penal máximo, que é o de perseguir e aniquilar, a regular todas as esferas da vida social e econômica, não existe um mandamento constitucional fixando que a defesa da democracia seja feita necessariamente pela via penal. Tem outras formas de defender a democracia que não sejam, destruindo pessoas penalmente e enfiando todo mundo na cadeia. Tal caminho foi uma escolha sancionada pelo chefe do Executivo Federal, do Legislativo, que, se e quando desejar, pode perfeitamente alterá-la ou mesmo revogá-la. Sabe? Calma lá, irmão. Quem diz isso? Professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O Nicolau chamou um cara da USP, onde o Temer se formou, onde o Moraes se formou, e inclusive dá aula atualmente, Mas ele vai falar que esse cara também é burro. Esperto só ele. Reiteramos, isso não significa que a pretensão de anistia das pessoas condenadas, diga-se de passagem, que é compreensível em qualquer pessoa condenada criminalmente deve ser acolhida. Eu não estou falando que tem que aceitar, não tem que aceitar, Tal juízo deve sempre ser de ordem política, não jurídica. Achei curioso também esse final, Quem tem que saber se tem que ir ou não tem que ir é a classe política, não é o judiciário que decide isso. Ao prever as condições e limites da anistia, a Constituição de 88 reconheceu nela sua própria condição de existência, não como impunidade, mas como paz dialogada. É sob essa lembrança que deveria ser pautado o tema. E é de se olhar, portanto, com maturidade a história nacional e suas diferentes anistias, também para que não se destruam os alicerces de nossa jovem democracia. Esse não é um texto de jornalista. É um texto de 2 juristas. Um doutor, um doutorando. O doutor é professor titular da USP. Então, assim, eu acho que tem uma substância no que eles estão comentando. Mas vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje e o desenrolar desse assunto. E vamos lá. Vamos falar dele. O homem que precisa ser parado a todo custo. O cadáver insepulto, como diz os golpistas do Estadão. Gente, é tanta maldade que está sendo feita. Você vê aqui, ó. Thalita. Bolsonaro perdeu 15 quilos nos últimos meses. Pessoas próximas dizem que em prisão domiciliar, Bolsonaro tem se mostrado abatido em seu apetite. E antes fosse só isso, viu? Fora os soluços, fora as crises, fora os problemas de pressão, fora a questão, até o próprio vômito. Mas o objetivo é esse, Por conta desse quadro clínico de Bolsonaro, no domingo, ele foi no hospital. Antes de ir para casa, o médico falou com a imprensa, Bolsonaro ficou calado, e a imprensa, o consórcio, viu que Bolsonaro ficou 5 minutos parado, sem falar nada, enquanto o médico falava, meio que dava os esclarecimentos. Enfim, 5 minutos. Pois bem, isso já foi o suficiente para Moraes pedir esclarecimentos. Como assim? Como assim você ficou 5 minutos? Calado. Como assim você ficou calado? E quem é que traz essa apuração? Amiga de vocês? Luísa Martins, a porta-voz do Supremo na CNN. Essa linda senhorita ali no meio. É sempre ela, tu já percebeu? Quando não é ela, é Bela Megali. Quando não é nem ela, nem a Bela Megali, é a Mônica Bergamo. Já percebeu que tem um padrão nos porta-vozes? Meu Deus, é sempre ela. Aí o Vilimil tá ali, ó. Dos mesmos criadores de O Silêncio de Bolsonaro estimulou a ação de apoiadores, agora vem a avaliação que a imobilidade de Bolsonaro após o procedimento no hospital foi um gesto político de resistência. A gente deve ficar parado sem falar nada. Pronto. Na boa, isso me parece traço de psicopatia. Aí ontem, o Jair voltou ao hospital, uma crise séria. O Flávio Bolsonaro falou que o Jair ficou, em determinado momento, 10 segundos sem conseguir respirar, entalado. O médico falou com a imprensa. Falou assim, ó, desculpa, não sei se o médico falou, mas foi o próprio Flávio Bolsonaro que comentou. O médico comentou que ele nem coma nada sólido. Tome só uma sopa. Mas acho que é isso que querem de Bolsonaro,
Bolsonaro vai ao hospital após crise de vômitos e pressão baixa. Após a emergência, médicos de Bolsonaro embarcam de São Paulo para Brasília. Você vê, o quadro é bem simples, né? É um grande teatro. Os médicos de São Paulo estão gastando dinheiro e tudo mais para Bolsonaro. Só um grande teatro, né? Obviamente não tem nada, né? Ele fica soluçando de propósito. Eu acho que o Emílio, por conta da idade, por conta do que sempre foi, e também acho que por conta que, recentemente, o próprio Emílio teve, né, problemas de saúde, e eu acho que ele entende muito bem que tem algumas coisas que não são brincadeira, são coisas bem sérias, e que os seres humanos deveriam ter um pouco mais de respeito pelos outros. Aí veja aqui, isso aqui é ontem lá no Pânico, né, o Emílio e o Zuzu aqui batendo um papo. Voltando a falar um pouco sobre a história do Bolsonaro, ontem, né, viralizou muito que o ministro Alexandre de Moraes, que é do STF, está em busca de esclarecimento sobre a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua ida ao hospital DF-Star. E aí, Albeta, o Moraes, ele ordenou 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar detalhes como é que é o transporte e o motivo da demora para o retorno após a liberação médica do Bolsonaro, que passou por um procedimento para remover lesões de pele. Ficou mais de 6 minutos ao lado do carro da Polícia Federal. Aí tem as imagens aí, os apoiadores, né? A turma atrás do Bolsonaro, a situação, né, muito complexa para ele nesse momento. Você sabe que a família se pronunciou e o Bolsonaro não está muito bem não, Emilhão, né? De saúde, que me parece. Faz tempo, Faz desde tempo. a facada, né? Cara, desde a facada, né? A gente viu o Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro fez 7 cirurgias, cara. É muita coisa. Né? Não é brincadeira, não, que o Bolsonaro, o que o cara passa, porque, porra... Não é fácil, né? Emocionalmente, né? A carga, além da parte da saúde mesmo, complicação no intestino, mexe com o corpo inteiro. Você sabe que o Carlos, né, o filho... E ele não pode fazer outra cirurgia, né? Você sabe disso, né? Não, eu não sabia. Ele não pode mais, pelo procedimento que ele já fez algumas e aí, pô, sempre o cara volta lá. Enfim, o Carlos Bolsonaro falou que ele está se alimentando muito mal, que está com falta de ferro no sangue e há uma possibilidade de uma nova hérnia. Putz, quem já teve hérnia, né, Samidana? A gente sabe o quanto dói. Então vamos aí torcer para a recuperação do Bolsonaro, para que essa história aí tenha pelo menos um dobramento, que eu acho muito difícil. Posso fazer uma notícia aqui falando do... Não sei nem o que falar, viu, gente? Se fosse o pai de vocês, como é que vocês iam estar? Olha. Aí você vê como a imprensa narra esses fatos, sabe? A preocupação da imprensa, o descaso. Aí você vê alguns setores, principalmente na esquerda, né? Desejando o pior pro Jair. E os radicais somos nós. Nós somos os radicais. Nós somos os radicais, né? O errado é o Jair, o errado são vocês. É surreal o que acontece nesse país, viu? Esse é o tipo de coisa que dá uma desanimada. Dá uma desanimada. Pesada. Já que tá falando aqui da Jovem Pan, só um pequeno parêntese. O Ministério Público Federal pediu a cassação de concessões da Jovem Pan na Justiça. O Vinícius pergunta: qual o regime que prende opositores e fecha meios de comunicação? Tudo técnico, né? Tudo 100% técnico. O verdadeiro motivo da censura contra Bolsonaro nas redes sociais e sua prisão ilegal é simples. Ele representa a identidade do povo brasileiro. Isso assusta o sistema que reage rasgando leis e pisoteando direitos humanos para cumprir a lógica do missão dada, missão cumprida. Eu ia comentar sobre isso aqui ontem. Foi até bom porque o que aconteceu, depois do que aconteceu ontem, né, essa nova ida para o hospital, acho que faz ainda mais sentido. O Alan dos Santos vai dar aqui um pequeno relato de algo que ele pode contar aí para vocês, das conversas que ele já teve com o Bolsonaro. Muita gente fala, né? Porque Bolsonaro não foi embora. Porque Bolsonaro não fugiu. Se fosse eu tinha fugido. Mas Bolsonaro não, né? Mas o cara é louco.
Talvez ele realmente seja louco. Por que insistir em querer transformar o Brasil estando no Brasil, se algumas pessoas podem fazer muito mais estando do lado de fora? Que foi o que eu falei pro próprio Bolsonaro. Mas ele tomou a decisão, ele falou para mim. Eu espero que isso nunca aconteça. Mas ele disse para mim, quando eu falei para ele, não volta. E ele disse, e se o Brasil precisar de alguém? É quando eu falei para ele, o senhor vai acabar morrendo. Ele virou para mim e falou assim, e se o Brasil precisar disso para poder renascer, para poder mudar? Eu espero que não precise. Aí depois você não entende, né? Porque o cara não fugiu. Aí depois você não entende por que ele resolveu ficar, né? Não era que ele dizia, né? Talvez seja uma missão. Aí ele às vezes fala, o povo acha que é brincadeira, né? Eu pergunto a Du o que eu fiz pra merecer isso daqui. Mas ele vai lá, aceita. Carrega a cruz dele, né? Nossa, gente, meu Deus do céu. Que mundo é esse, meu Deus do céu? Não é divergência política, é tentar realmente aniquilar o seu adversário. E o errado somos nós somos radicais. Anistia, quem já viu anistia, sabe? Aí você vê o que tá acontecendo. Ontem a gente comentou sobre isso, né? Saiu na imprensa, que dependendo do que o governo Trump fizer, vou mandar Bolsonaro pra papuda, que isso, aquilo outro, como se não fosse mandar, né? Como se o Supremo fosse um órgão extremamente bonzinho. A Bela Megali comenta sobre isso. O grupo de Eduardo Bolsonaro vê a prisão de Bolsonaro na papuda como provocação e projeta mais sanções dos Estados Unidos. Ali. A possibilidade de Bolsonaro ir para a papuda é encarada pelo grupo de Eduardo como estopim para novas reações dos Estados Unidos sobre o judiciário e para o agravamento de uma crise institucional com o Brasil. Aí a Bela Megali mostra o quão bonzinho são algumas pessoas. Interlocutores de Moraes avaliam que hoje a tendência do magistrado seria determinar que o capitão reformado cumpra a pena na papuda. Já é hoje. Por quê? Porque sim. Né? Que tem uma ala especial para presos considerados vulneráveis, como políticos e policiais. Questionadas se o ministro não poderia adotar uma solução similar à que ocorreu com Lula, que ficou preso em uma sala adaptada pela Polícia Federal de Curitiba, pessoas próximas a Moraes apontaram que o caso é diferente. Lógico que é diferente, porque é o Lula. E a justiça não funciona igual pro Lula. Mas a justificativa que eles vão dar é a seguinte: não, o principal argumento é que Lula não tinha uma condenação definitiva quando estava encarcerado na PF. Não tinha. Ô, meu Deus, coitadinho do Lula, né? É muito papo furado. É muito papo furado, viu? Já Bolsonaro tem uma condenação em última instância. Não é em última instância, é em única instância. Bolsonaro não teve outras instâncias como Lula teve. Ontem achei curioso, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou tem um vídeo ali na postagem completa, mas só a legenda já dá para entender. O presidente Trump assinou ordem executiva para combater detenção injusta de cidadãos dos Estados Unidos no exterior. Países que não devolverem americanos detidos injustamente enfrentarão consequências duras, como sanções econômicas e restrições de visto e restrições à assistência externa. Esta nova ordem executiva do presidente Trump, que fala na diplomacia dos reféns, foi inspirada na Magnitsky. E aí o Eduardo comenta dessa questão aí de Bolsonaro e a tortura que já estão prometendo fazer contra ele. E sobre essa questão aí de prender cidadãos americanos, ontem a Newsweek publicou uma matéria da Flávia Magalhães, brasileira, que tem um mandado de prisão aberto contra ela, pelo Supremo. E o Jason Miller comenta, não, o Alexandre está tentando prender um cidadão americano em solo americano. Veja só. Mora na Flórida e quer prender ela por postagem nas redes sociais. Críticas ao Brasil, né, o Lula e o Judiciário. Aqui o mandado de prisão. A reportagem mostra o mandado de prisão emitido por Moraes contra a Flávia e diz, aspas, em jogo estão questões fundamentais de soberania, discurso e precedente. Se um juiz estrangeiro pode criminalizar a expressão política feita legalmente em solo americano,
Se cidadãos americanos mantêm as proteções da primeira emenda quando suas críticas têm como alvo os líderes de outro país e se os tribunais americanos permitirão que as ordens abrangentes do Brasil se estendam além das fronteiras. Mas o extremista e o radical é você. Vamos falar um pouco mais da direita em 2026. O mesquitismo segue firme e forte. Em editorial, representando a vontade dos donos do Estadão, eles publicaram ontem assim, ó, o que falta para caçar Eduardo Bolsonaro? O mesquitismo quer Eduardo caçado. A cada dia em que preserva o mandato de Eduardo Bolsonaro, um impatriota que se omisia nas prerrogativas de deputado licenciado, a Câmara falha miseravelmente em cumprir sua missão de honrar a representação popular, essência da democracia representativa. Uai, mas como é que falha se Eduardo é um representante de milhões de pessoas? Sob risco de ter tido como cúmplice das ações de lesa-pátria perpetradas por esse traidor do Brasil, a casa precisa de uma vez por todas livrar-se de um estofo que trabalha dia e noite para desmoralizá-la. Não, acho que Eduardo trabalha para moralizar a Câmara. Eu discordo dos golpistas do Estadão. A sociedade não pode assistir passivamente a seus representantes conspirarem contra o próprio país. Se a Câmara não agir agora, a história cobrará, como já cobrou no passado, o preço dessa inaceitável omissão. Aí eu digo, Eduardo Bolsonaro, em torno do Eduardo Bolsonaro, se algum de vocês, por alguma razão, estiver me ouvindo neste momento, peraí, daqui um zoom aqui. Se algum de vocês estiver me assistindo nesse momento, vem aqui, ó, para ficar mais fácil, no perfil do Vila Migo. Vê se ele deve ter realmente muita coisa. Vem no perfil dele. Você pode clicar na parte de mídia, porque se clicar na parte de mídia não vai mostrar do jeito que eu quero. Você depois pode clicar em mídia só para ir mais rápido. Você vê aqui no perfil do Vinícius. Cadê, senhor? Tá chegando. Pronto. Aí você vem aqui, ó, no perfil dele. Você pega essa imagem, tira a Bolsonaro. Você pega só a notícia. Você acha? Tá lá no Atlas também, se quiser. Você pega só isso daqui, ó. 2 notícias. Postem e dêem uma resposta pro Estadão enquanto CNPJ. Porque na hora que o Estadão te acusar, Eduardo, de que você trabalha para conspirar contra o país, sabe? E fala que se a Câmara não agir agora, a história cobrará, como já cobrou no passado. Aí você relembra o que é a verdadeira história. Você lembra quem é que realmente conspirou contra o país, sabe? Você mostra quem é que defendeu usar bomba atômica contra brasileiros. Quem é que defendeu matar brasileiros. Júlio de Mesquita Filho, o dono do Estadão. E você ainda pode chegar em um extra e fazer isso daqui, ó. Fevereiro. Não sei, é fevereiro ou janeiro desse mês. 2024... Deixa eu ver aqui no de fevereiro. E aí tu ainda faz isso aqui, Eduardo. Tu ainda pega aqui. Deixa eu te mostrar o nome da notícia. Se tiver alguém. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se não tiver aqui. É o roteiro da Revolução. Aqui, ó, tem várias matérias só do Júlio de Mesquita Filho, ó, subversão, tudo que ele fez, tudo que ele aprontou, né? Já que eles não foram punidos, o Estadão devia ser fechado, não foi fechado, e a gente tá pagando exatamente esse preço. Mas calma, é esse daqui, ó. Isso é democracia. Aqui, ó. Você não pode postar essa página. Página 144 do Vespertino. Você vai no site do acervo do Estadão, 12 de abril de 1964. Deixa eu ver se ela abre aqui a imagem. Aqui, ó. Já abriu como imagem. Roteiro da Revolução. Há mais ou menos 2 anos, doutor Júlio de Mesquita Filho
instado por altas patentes das Forças Armadas a dar sua opinião sobre o que deveria fazer caso fosse vitoriosa. Conspiração que já se iniciara contra o regime de João Goulart, enviou sua resposta à seguinte carta: São Paulo, 20 de janeiro de 62. Ou seja, um conspirador golpista que defende morte de brasileiros, inclusive com bomba atômica. Você lembra? O fato do Estadão não ter sido fechado é a causa do fracasso do mundo moderno. Esse jornal tem que pagar. Eles têm que pagar porque eles fizeram. Hoje eu olho para trás, aí podem me cancelar por isso, mas hoje eu olho para trás e quando eu olho para a era Vargas e eu vejo assim que o governo Vargas foi para cima do Estadão, botou pro Júlio de Mesquita correr do Brasil. Errado Vargas que deixou voltar. Errado Vargas que não fechou de vez. Com o Estadão não dá. Esse jornal um dia vai fechar e vai pagar por tudo que fez desde o fim do Império. Aqui é a síntese do golpismo no Brasil. Vai ser responsabilizado e vai entrar na história da forma que merece. Enquanto eu viver, eu vou lembrar todo santo dia que der quem é o Estadão. O que é esse jornal? Nossa, eu fico nervoso aqui agora. O erro do Vargas foi deixar o Júlio Mesquita voltar pro Brasil. O erro foi esse. Se tivesse fechado de uma vez por todas, a gente não tinha nada do que tá acontecendo. Nem a tese do gabinete do ódio tinha existido. Culpa do Vargas. Se teve a tese do gabinete... Culpa do Vargas, que não fechou essa porcaria. Teve a chance e não fez. Covarde. Tem que levar assim, gente. Que é pra ver se, sabe, se releva, porque é tanta loucura que a gente tem que ler todo santo dia. Tanta loucura, é puro ódio. Aí, para a desgraça do Estadão, que queria que Eduardo fosse caçado, Pella indicou nesta terça Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara para livrar o parlamentar de um processo de cassação do mandato. De acordo com parlamentares do partido, como líder, Eduardo Bolsonaro não teria obrigação de comparecer à Câmara para sessões. Ele vai substituir a Carol Dittoni. Em contrapartida, a deputada no vídeo será nomeada a primeira vice-líder da minoria, exercendo presencialmente a liderança. É isso. É isso que o povo gosta. Jogar com o regulamento debaixo do braço. Foi feito um anúncio. Pô, cara, é isso que tem que fazer. Mostrar que tá junto, união. Quem tá unido nem precisa falar. Tá unido mesmo ali, ó. Tá aparecendo na foto. Parabenizo Eduardo Bolsonaro, que assumiu hoje como líder da minoria. Força nessa missão, Eduardo. Confiamos na sua liderança firme e corajosa. Registramos também o reconhecimento da Carol Dittoni, que conduziu a liderança com dedicação, garra. Parabéns a Carol por tudo também, Por não se mostrar uma pessoa egoísta. Parabéns, Carol. E Eduardo fez uma postagem agradecendo e marcou todo mundo. Eduardo tem esse costume, de dividir também os créditos, apontar, e marcou todo mundo que tava lá na foto. E é isso aí. Esse é Unidos Venceremos pra valer. Aí vê o PT. O que é que o PT faz? Perseguir. Tem alguma coisa que o PT faz além de perseguir? Não. Líder do PT vai acionar a Câmara e Justiça contra a manobra para salvar mandato de Eduardo Bolsonaro. Lá vai o Lindenberg, vai reagir, vai agir, vai acontecer, vai mandar pro Supremo, que não pode. Você já viu, gente? É o Brasil. O PT só serve para isso. O PT só serve para perseguir. É uma máquina de perseguição. O PT é uma máquina de perseguição. Aí vamos lá. Seu Michel Temer foi no Roda Viva. Robson Bonin, da Veja, chefe da coluna de bastidor da Veja, o Radar, fez a seguinte pergunta pro Temer, A voz que começa aqui o vídeo é do Robson Bonin. Mas tá ali já a legenda, Eu vou dar pra ele logo no áudio. Depois eu leio ali a legenda. Presidente, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ensaiou recentemente um discurso que parece querer descolar do bolsonarismo, da família Bolsonaro de alguma forma, porque ele primeiro disse que a decisão, a condenação do Supremo tem que ser cumprida, então não tem anistia para ninguém, o ex-presidente vai para a cadeia e acabou a história dele. E aí se discute um melhor nome, que aí surgem Tarcísio e outros governadores que o senhor citou por aí. Você vê, A imprensa como um todo já percebeu que o Valdemar, se puder, quer descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Na visão do senhor, o que deve prevalecer? O que seria melhor para esses partidos de centro e de direita?
seguir amarrada essa tese de que a presidência da República, a popularidade eleitoral do Bolsonaro é um patrimônio da família, então tem que ser ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio, ou a Michelle, a candidata, né, o candidato em 2026, ou virar essa página de uma vez, aproveitar a condenação para fazer isso e colocar um projeto, como muitos partidos estão querendo, com um governador na cabeça de chapa e também na vice, né? Tarcísio e Zema, por exemplo, fala-se muito. Qual é a visão do senhor? Eu acho que o Valdemar tem uma certa razão, viu? Eu acho que está virando a página. Está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Bolsonaristas que apoiam o que o Bolsonaro fazia, o que o Bolsonaro dizia, que pode ser captado por esses que serão eventualmente candidatos à presidência e vice-presidência, né? Nesse sentido, eu acho que está mais ou menos certo. Você vê, ele diz, não se discute, no fundo ele quis dizer, não se discute a decisão do Supremo. O Supremo decidiu, está decidido, solucionado está, né? Então eu acho que ele deu uma palavra até adequada, talvez com esse objetivo político eleitoral, né? Sair do Bolsonaro, sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Aplicou um Deltan Dallagnol. Tá olhos nus, né? De todo mundo, pra quem quiser ver enxergar o que tá acontecendo. Aí, nem lembrei que eu tenho que falar desse miserável de novo. Valdemar concedendo entrevista pro Paulo Capelli. Gente, Valdemar tá dando entrevista porque quer. Veja que Valdemar ficou calado todo esse tempo. Valdemar deixou para falar quando Bolsonaro foi preso. Eu ouvi uma frase que foi mais ou menos assim. Eu não queria apostar porque é meio lacrador de lavar a alma, mas faz muito sentido. É de um seguidor, Rodrigo Freitas. Lá no canal secundário ele tava falando. Mais ou menos assim que... as facadas que Bolsonaro tomou por trás foram muito mais graves do que a facada que ele tomou pela frente. Mais ou menos assim, né? Você consegue entender, né? Assim, as facadas por trás machucaram mais que a facada pela frente. Você consegue entender. As facadas por trás são as traições. Você vê, no final do dia, essas facadas por trás, o que eles realmente querem fazer não é tirar a vida, mas tirar a alma de Bolsonaro, tirar a alma do bolsonarismo, é matar o bolsonarismo, é matar o transcendente. Aí o Valdemar se aproveita desse momento para dar mais uma facada pelas costas, né? Mas e essa bem encaixadinha. Assim, peraí, gente, toma no fígado, assim, por trás, atravessando a barriga. O Valdemar se regozijar com Duda Lima depois. Escute isso aqui. Comenta-se que o Centrão vem articulando uma candidatura à presidência encabeçada por Tarcísio de Freitas, hoje filiado ao Republicanos, e com Ciro Nogueira, do PP, como vice. Como o senhor avalia essa chapa? Eu acho uma chapa ótima, não tenha dúvida disso. O Ciro, eu quero te dizer, Capelli, você já sabe disso, mas é importante que eu deixe claro que quem vai escolher o candidato a presidente e a vice é o Bolsonaro. E o Bolsonaro gosta muito do Ciro. Já tá falando por Bolsonaro, né? O Bolsonaro gosta muito do Ciro, Bolsonaro gosta muito do Tarcísio, Bolsonaro gosta muito do PL, Bolsonaro gosta muito dessa ideia, e siga falando em nome de Bolsonaro. Gente, ainda que Bolsonaro goste do Ciro, ainda que Bolsonaro goste de tudo, deixa o Bolsonaro falar quando ele quiser. Para de forçar esse resultado, porque nada, tá macetando narrativa. Quem te deu uma procuração, Valdemar, pra falar o que Bolsonaro gosta ou deixa de gostar? Valdemar só abriu a boca depois da condenação de Bolsonaro, bicho. Agora tá o tempo todo falando com a imprensa, Valdemar. Porque o Ciro foi o único ministro político que ele teve. Então ele tem, e o Ciro é um grande articulador, tem toda a chance de ser vice. E seria muito bom para nós também, porque ele é do Nordeste e nós precisamos de força lá. Então tem todas essas possibilidades. Tem possibilidade, inclusive, me perguntaram outro dia, lógico, do Bolsonaro fazer uma chapa que não tem o nome Bolsonaro. Que é o caso dessa aqui. É o caso dessa. Esse movimento de Tarcísio disputar a presidência, o PL só abraçará esse projeto caso ele migre, ele se filie no Partido Liberal? Na reunião dos governadores, que o PP e União Brasil levaram 12 governadores do centro e direita, e eu cheguei no jantar, cumprimentei o Tarcísio, mas uns 4 governadores que estavam com ele do lado, ele falou, Valdemar, se eu for candidato à presidência, eu vou pro PL. Então ele precisa aí se entender com o partido dele, que é o Republicanos, que é aliado nosso, parceiro nosso.
E precisa ver. Por exemplo, se ele for candidato a governador de São Paulo, eu acho que ele fica no Republicanos, é a opinião minha. Ele não quer passar o que ele passou na eleição para governador. Por quê? Que foi que ele era para ganhar a eleição no primeiro turno se não tivesse os votos anulados. Em vez do camarada votar no 10, o camarada votou no 22. Tá, votou no 22. Votou no 22, votaram no 22 800 mil eleitores. Se eles tivessem votado certo, ele ganharia a eleição no primeiro turno. É chapa sem Bolsonaro, é falando o nome de Bolsonaro, é falando em chapa sem Bolsonaro. Esse Valdemar tá demais, viu, bicho? Aí ontem a gente chegou até a comentar dessa postagem aqui do Flávio Bolsonaro, que eu acho que ele não parou para ler a matéria, o que a matéria comentava, mas tudo bem. Independente disso, a mensagem que ele quis passar, ele deixou passar. E aí algumas pessoas reagiram a isso ontem e eu quis trazer algum desses comentários. A Lila Lopes está deixando exatamente aquele comentário que o Flávio diz assim, que a imprensa de esquerda imunda, quer dividir, não dividir, estamos unidos e tudo mais, pipipi, bobô. Aí a Lila Lopes posta o seguinte, né? A gente tem de ser adivinho, porque é tanta informação que a gente não tem que fica muito difícil. Se o próprio Eduardo já criticou o Tarcísio, fica difícil de entender que ele é um santo, porque o Tarcísio não fala claro, em alto e bom som. A culpa é tudo nossa, né? PQP. Tsuki fala assim, ó, não retuitei esse comentário porque não quero provocar um possível hate na postagem. O povo indo lá e xingando a Lila. Mas de coração, aqui fica um pedido. Vocês que têm informações de bastidores sobre qualquer área, mas não podem dar nomes, não soltem informações pela metade, mais atrapalha do que ajuda. Não é justo com a militância pura que está nas redes apenas para defender o Brasil e Bolsonaro, ser chamada de cega por fatos não expostos a ela. Essa última frase me pegou. Não façam isso com a militância. Eu acho que às vezes isso é importante, mas também entendo porque isso às vezes não é feito, né? Algumas pontes não serem quebradas de vez, o povo às vezes meio deixando no ar, aproximação, terceiriza a crítica, terceiriza às vezes até pela imprensa algumas críticas. E minha parte mesmo, eu não tenho sobrenome Bolsonaro, me perdoa. Se eu tivesse sobrenome Bolsonaro, eu falava muita coisa. Eu não tenho, então eu sei o limite da crítica, para não virar depois uma avalanche contra mim. Então fica aqui, ó. Eu vejo como é que tá a janela de Overton. Até onde dá para falar sem ninguém me odiar. E vou indo, né? Acontece, conta que sai na imprensa, mostra umas coisas ou outras. A Sheila fez um comentário... Achei bem curioso, ela conseguiu misturar assim, uma parte emocional também com o raciocínio lógico. Ela escreve bem, essa mulher. Ela compartilha o Flávio, que tá falando, né? Olha, a Corja tenta a todo custo manipular os apoiadores de Bolsonaro a enxergarem Tarcísio como traidor, né? Aí falando da Corja, a imprensa. A Sheila fala, cara, a manipulação é uma constante. No entanto, a base bolsonarista não é tão vulnerável assim, sabe? Não é a imprensa que vai conseguir nos manipular. Fique tranquilo. Os bolsonaristas têm a capacidade de reconhecer excessos. Os argumentos de amizade, embora sejam importantes, não são suficientes para blindar ninguém. Desde sempre, políticos sobem em palanques ao lado do seu pai, se abraçam e, após sorrisos e declarações de gratidão, o que prevalece são os interesses pessoais e de negócios. Faz parte do jogo político, é o que dizem. Toda vez que o senador defende políticos achando que os apoiadores são tolos, sinto-me pessoalmente ofendida. Particularmente, não me norteio pela mídia esquerdista. Essa não tem qualquer ingerência sobre mim. O que gera desconfiança e um olhar mais aguçado sobre políticos que se elegeram na onda conservadora, de carona na esteira do Bolsonaro, são as atitudes. As atitudes que falam alto. Esse é o elemento que liga o alerta na percepção dos apoiadores quanto ao que vem a ser caráter real versus dissimulado. Independentemente da ideologia, existe o certo e o errado. O meio termo pendula na covardia, geralmente beneficiando o errado com disclaimer, aprecie com moderação. Se o amigo Tarcísio apoia as pautas da direita, estará apoiando seu pai e também o real herdeiro substituto, Eduardo Bolsonaro. Isso atenderia às expectativas. Não adianta Tarcísio declarar apoio e agir contra o seu irmão ou fazer movimentos isolados. A propósito, apoie seu irmão e esqueça Tarcísio. O Laudelino também seguiu nessa linha, falando assim, ao ser perguntado sobre como interpretar um político, Aristóteles aconselhou a não dar tanta importância ao que ele diz,
mas sim observar o seu passado e suas alianças, pois é isso que realmente indica para onde ele irá. Esse é justamente o problema do Tarcísio, a turma que o acompanha. E esse ponto eu acho ele relevante, gente. Política não se faz sozinha, se faz com grupo. Quem é o grupo de Tarcísio? Quem é o grupo do Eduardo Bolsonaro? Grupo próximo, sabe? Quando você pensa o seguinte, faça um exercício aí agora. Pausa o vídeo ou faz depois. Imagina um governo do Eduardo Bolsonaro. Quem você acha que seriam possíveis ministros? Que você acha que tem chance do Eduardo nomear? E em qual direção esse governo andaria? Quais brigas você acha que esse governo iria comprar? Quais brigas esse governo iria deixar de comprar para evitar fadiga? Agora faça essa mesma pergunta em torno de um governo do Tarcísio, ou até analise atualmente o governo do Tarcísio. Sabe? É a percepção. Não é questão de ser traidor, não. É só questão, para mim, de preferência. Não vejo como traidor. Só vejo uma pessoa que suas atitudes ultimamente, para mim, mostram que ele deve continuar aí como governador de São Paulo. Depois ele pode migrar para iniciativa privada. Vai lá pro BTG e ficar feliz da vida, né? Moraes manda PGR opinar sobre a atuação de Tarcísio para anistiar Bolsonaro. Aí o Globo comenta, na condição atual, só governa o país quem for permitido por quem nunca recebeu voto. E o Moreira complementa dizendo, eu posso estar enganado, mas parece que Tarcísio foi encurralado pelo sistema. Ou consegue a passagem de bastão o quanto antes, ou não tem serventia. Tarcísio não precisa nem ganhar as eleições, mas tem que ir bem nas pesquisas para consolidar o trade do Tarcísio. Se ele não der conta, precisa arrumar outro cara. E o Henrique finaliza dizendo, acho muito engraçado os investidores da Bolsa do Brasil tendo que ficar torcendo para político, né, para tentar ter algum tipo de lucro. Porque eles estão pensando em alguns ativos estratégicos e em alguns setores o Estado pode fechar parceria com algumas empresas do ramo privado, então essas empresas vão ganhar muito dinheiro, então suas ações tendem a valorizar demais. Eu queria muito comentar sobre isso daqui do sistema, mas se eu falar, eu acho que vai demorar muito no vídeo de hoje. Eu quero só terminar com a provocação ao Valdemar. Meu querido Valdemar da Costa Neto. A Flávia comenta assim, ó, o PL está tomado por falsos políticos de direita. Isso merece expulsão. A notícia diz que um vereador, apadrinhado de Valdemar, xinga Michele Bolsonaro de Kenga. Não é uma coisa boa, né? Se você não sabe o que é, procure, você vai ver que não é uma palavra bonita. Enfim. E aí, Valdemar? E sabe o que eu quero colocar na mesa? O caso do Fábio Van Garten. A imprensa vazou, com mais de 2 anos, um diálogo do Van Garten com o Cid, onde era janeiro de 2023, ou era fevereiro de 2023, e o povo já estava discutindo a sucessão de Bolsonaro. Aí o Fábio Van Garten achava um absurdo já estarem discutindo a sucessão de Bolsonaro. Como assim? Vocês já estão querendo substituir Bolsonaro? Janeiro, fevereiro de 2023. E aí diz que votaria até no Lula contra a Michele. O Fábio Van Garten não chamou ela do que esse rapaz aqui chamou, não. Chamou, não. Vocês foram lá e demitiram o Fábio Van Garten. E o Van Garten tá aí. Segue lá do Jair, segue ajudando com a questão da imprensa, abrindo inclusive caminhos, portas pro Eduardo Bolsonaro. E aí, Valdemar? Vai ter o mesmo tratamento? Porque se não tiver, vai ficar inclusive também parecendo que a demissão do Van Garten teve dedo seu e do Duda Lima. E uma disputa, talvez não só para ver quem domina a comunicação de Bolsonaro, mas até para enfraquecer Bolsonaro. Fica parecendo que vocês querem Bolsonaro preso, incomunicável. Então eu quero ver como é que vai ser o comportamento em relação a esse vereador. Porque por muito menos vocês botaram o Van Garten para rodar. É? E aí, Valdemar? E aí? Valdemar da Costa Neto. Agora é a hora, né, de mostrar coerência. É só um vereador, pô. Vale tanto assim? Porque se fosse um deputado, senador até entende, mas vai liberar para um vereador? Enfim, gente. Esse é o Brasil. Essa é uma parte da direita brasileira. Rezem aí pelo Jair, por melhoras na saúde dele. E hoje a gente vai observar, né, como é que vai ser o desenrolar da questão da anistia. Eu fico por aqui. Eu vou mandar
o recorde do Emílio, o recorde do Alan, o do Valdemar, toda essa baboseira que a gente deu play aqui ao longo do vídeo. Baboseira do Valdemar, né? E aí, você gosta do meu trabalhinho, que tá um pouco mais, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimbem.com.br. Eu fico por aqui, vejo vocês amanhã e deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!